Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast da Senior Store. A Senior Store ela é o maior marketplace de tecnologia B2B do Brasil. Se você ainda não conhece, entra no link da descrição e navega lá pelas soluções que a gente tem dentro da nossa plataforma. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro, vendas. Mais precisamente, da evolução do papel do vendedor. E eu trouxe uma convidada muito especial que vai compartilhar com vocês toda a experiência dela e como a empresa onde ela trabalha vem ajudando o vendedor a evoluir nesse mercado aí que a gente está vendo aí cada vez mais aquecido. Bom dia, Christian. Prazer, pessoal. Prazer falar contigo hoje. Obrigada, Sênior. Obrigada a todo mundo aí pela oportunidade. Espero cumprir as expectativas tuas e do time aí com relação a falar de venda, falar do papel do vendedor. Acho que, assim como você, é algo que eu adoro, é meu dia a dia. A gente nunca deixa de ser vendedor, né? A gente vende qualquer coisa que a gente faça no dia a dia. Então, acho que antes de mais nada, até me apresentando, como o Christian falou, eu sou Head de Parcerias da Field, nós somos uma plataforma de força de vendas. A gente tem muito mais do que apenas um força de vendas. A gente hoje entrega para os nossos clientes, parceiros, um ecossistema mesmo de soluções focadas na venda externa. Então, o vendedor, o dia a dia de vendas, a gente na Field respira, né? É o que a gente faz. Eu costumo brincar até que cresci falando de vendas, que meu pai era representante comercial, gerenciei representante comercial por um tempo, então assim, desde que me entendo por gente, estou respirando vendas. Então é um assunto, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar disso, que é algo que eu adoro. Maravilha, maravilha. Então vamos direto ao conteúdo aqui para a galera já começar a pegar algumas dicas aí. Érica, como que tu vê hoje a separação, né, entre o antigo papel do vendedor, né, o papel assim, quando a gente escuta aí o pessoal falando de vendedor no mercado, né, eu costumo até ouvir muita gente falar assim, eu tenho aqui um primo que pode trabalhar na tua empresa, ele até pode vender para ti, né, e hoje em dia a gente vê que não, que vendas é um trabalho muito difícil, muito árduo. Como que tu vê essa separação dessa cultura do vendedor, né, que a gente tem enraizada, do vendedor antigo para esse papel novo aí que vem sendo construído aí no... É engraçado a gente falar disso, porque assim, quando a gente ouço muito podcast, até tava vindo pra cá ouvindo um podcast falando de vendas, e quando a gente sempre ouve muito disso, de o vendedor, ele é meio que, não sei se é a melhor palavra, mas ele é meio que marginalizado. Quando você vai falar com uma criança, vai perguntar o sonho dela, o que tu quer ser quando crescer? Raramente, assim, eu nunca ouvi, por exemplo, alguém falar, eu quero ser vendedora. Eu, quando era criança, apesar de todo o meu histórico de estar ali no meio de vendas, eu nunca imaginei entrar nesse cenário. Vendas existe desde que sociedade é sociedade, então a gente fala de processo de vendas desde então, mas assim como a sociedade evolui, o papel do vendedor também evolui. E é engraçado que muda, entra ano, sai ano, e sempre tem isso de meio que marginalizar, de tipo, não deu nada, não dei certo em nada na vida, vou virar vendedora. Vou vender, tô num momento de transição de carreira, eu não sei o que vou fazer, vou vender um pouquinho ali pra ver o que vai dar. Pra mim hoje, olhando pra toda a estratégia, é meio bizarro a gente falar nesse sentido, né? O vendedor, obviamente, a gente, quando fala de alguns, 15, 20 anos atrás, a gente ouvia muito falar, o vendedor era o tirador de pedido. Era o cara que você entrava numa loja, ou eventualmente o cara entrava na loja para vender. Tava ali na frente do comprador, ou tava na frente do cliente, tava ali com um bloquinho de papel ainda. Tipo aquela mala de revista. A mala de revista, quem nunca, né? Quando criança, entregando a idade aqui, né? Mas, enciclopédia de livros. Aquela Barça, tava na escola, vinha o pessoal vendendo, vinha com a maleta pra fazer a gente comprar, levava a criança lá dentro, vendia aquele sonho, aquela coisa. Então, assim, até 15, 20 anos atrás, realmente, o vendedor era um tirador de pedido. Era o cara que estava ali, que eventualmente tinha uma visão do que ele estava de fato fazendo. E conforme a sociedade foi se desenvolvendo, a tecnologia foi entrando muito mais no nosso dia a dia, né?
esse papel, ele realmente ele foi mudando, ele foi evoluindo. Hoje, eu entendo, assim, que a venda, ela é muito mais ciência do que emitir um pedido. Por quê? Existe, assim como a gente evolui como ser humano, né? A gente começa, não vou dizer que todo mundo, mas boa parte da sociedade começa a se interessar um pouco mais por psicologia, entender um pouco melhor de comportamento humano. O vendedor, ele também precisou se adaptar a isso. A tecnologia veio para ajudar o vendedor nesse dia a dia. Então, aquele papel, aquele vendedor que a gente via, que era o cara que tava ali de qualquer maneira, emitindo um pedido de qualquer maneira, ele não tem espaço no mercado hoje. Por quê? Quando a gente entra numa loja, eu quero fazer uma compra minha, de dia a dia. Se eu vou fazer essa compra, eu não quero um cara que me atenda de qualquer jeito. Eu quero uma qualidade de atendimento. O nível de exigência do consumidor, ele está aumentando muito, totalmente. Né? Eu até queria pegar um gancho ali que você falou um pouquinho de tecnologia. E aqui eu acho que o nosso público quer saber bastante de tecnologia. Eu queria me aprofundar um pouquinho nesse tema, porque como você comentou, né? A gente tinha muito aquele vendedor que ia lá de porta em porta, levando lá a maletinha de revistas, ou então, eu lembro que minha mãe e minha avó também, elas adoravam comprar roupas, né, de vendedores que chegavam com um carro cheio de roupa, né, e ficava ali fazendo negócios, né? E hoje, né, com a evolução da tecnologia, que foi um ponto que você trouxe ali, a gente já faz isso sem o papel de vendedor. A própria plataforma já tem ali plataformas de e-commerce, plataformas de marketplace, onde a gente acaba comprando ali as nossas coisas no dia a dia e acaba não usando o vendedor para isso. Como que tu vê, né, esse impacto da tecnologia para o vendedor, né? Como que ele se adapta para esses novos cenários, para esses novos modelos de compra, para essa nova exigência do consumidor que a gente tem visto, até porque a gente também passa por isso, né? Nós somos vendedores e compradores também, né? Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão sobre isso. Eu acho que é legal até a gente dividir um pouco em tópicos essa resposta. Por quê? A gente, Brasil, América do Sul é um país latino. Por mais que a gente fale que eu consigo comprar online, a gente vê os números absurdamente crescentes de compra online, de mercado online, quantas vezes a gente vai fazer uma compra relevante, a gente passa na loja antes de escolher. E quando a gente fala de uma venda B2B, não muda. Então, por mais que a gente tenha hoje o cenário de ter ali plataformas de compra B2B que tenham essa solução, o vendedor ele é presente, ele continua presente. Dentro da Field, a gente até tem um dado que ele é super legal, que quando a gente olha para números de mercado de venda B2B, a gente vê os números de vendas de televendas, a gente vê o número de compra online e a gente vê o número de vendas internas de balcão dentro de uma relação B2B. Somando esses 3 canais, quando eu pego representante e vendedor externo CLT, a soma dos 2 canais é 3 vezes maior do que as vendas online. Então, assim, é uma figura que, por mais que a venda online ela venha crescendo, o vendedor ele não vai deixar de existir tão rápido. Ele é importante, esse papel, é importante essa figura desse vendedor para que a empresa consiga oferecer um mix novo. Quando você vê um produto novo no mercado, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Você raramente vai lá e vai comprar online para ver. Você vai procurar aquele produto em algum meio físico para conseguir visualizar o que é, para depois dizer assim, eu realmente quero comprar. E a mesma coisa acontece na venda B2B. O comprador, quando a gente fala de uma venda de uma indústria, uma distribuidora que vai vender para um varejista, o varejista até pode acreditar que aquele produto vai dar certo. Mas ele vai precisar ter uma pessoa na frente daquele comprador falando de todos os benefícios, o que aquele produto é melhor do que o anterior, ou por que aquele produto é melhor que o concorrente. Então, essa visão, esse papel do vendedor ali no dia a dia, ele ainda é muito relevante e ele vai continuar sendo,
muito pelo pelo perfil da nossa população. Nós somos latinos, a gente tem aquela coisa de toque, a gente tem aquela coisa de estar presente, de sentir isso. É o nosso... É a nossa essência, não vai mudar. Então, esse papel, isso eu acho que é super legal da gente falar, que o vendedor externo, a gente ouve muito falar de que o vendedor externo vai acabar, o vendedor externo, ele é uma figura que não vai mais ser tão presente. Ele pode diminuir, pode em algum momento, mas eu não vejo ele acabando. Eu vejo ele mudando a figura dele do que ele faz. Ele deixou de ser aquele cara que levava a maletinha e só emitia pedido. Ele tá lá com técnicas, com argumentos, com metodologias por trás para fazer com que aquele vendedor, aquele cliente, né, consiga fazer a compra que é o que ele deseja, né? Com o próprio uso da tecnologia a seu favor, né? Com certeza. Porque a maletinha agora é um catálogo digital onde um celular. É o Field. É o aplicativo da Field. É a Field. A Field hoje é um aplicativo na palma da mão do vendedor. Tem catálogo inteirinho, com toda a descrição do produto, com todas as informações todas as informações do produto. Então, assim, quando a gente fala, quando eu te falei de dividir em alguns momentos, a resposta é isso. A primeira é essa do vendedor externo. Quando a gente fala do vendedor interno, ele também precisa de tecnologia. Por quê? Para ele conseguir fazer uma venda, conseguir fazer uma compra ali no dia a dia, o vendedor, ele precisa ter muito insumo, ele precisa saber quem que é o cliente, ele precisa saber qual é o cargo daquele cliente. E hoje, quando eu vou falar com o vendedor, eu vou comprar algo online, a gente do mercado de tecnologia acaba tendo muito disso, né? De, eu vou comprar algo, preciso de uma ferramenta nova. Raramente a gente tem aquela figura presencial, a gente é por telefone. Só que eu hoje detesto quando eu vou fazer algum tipo de compra que eu sei que é online, eu vou falar com uma figura de um SDR, eu vou passar toda a qualificação dele, daqui a pouco eu vou para um closer, eu vou ter que repetir todas as informações. Isso hoje é inconcebível, a gente não quer perder tempo falando aquilo que a gente já falou. Parece que essas pessoas não se conversam, né? Exato. Só que às vezes elas realmente não se conversam. Quem conversa, quem faz as informações saírem do SDR para o closer é a tecnologia, é um CRM, é uma ferramenta que está ali por trás ajudando. Então, assim, hoje a tecnologia, ela veio totalmente para ajudar, apoiar o dia a dia do vendedor, para fazer com que ele personalize aquela venda. Ele consiga entender o que é o produto que ele está vendendo, para quem que ele está vendendo, quem que é o público-alvo dele. Eu já falei com esse cliente semana passada, eu preciso fazer isso aqui hoje, ou semana que vem. Beleza. Ele não vai lembrar de cabeça. O vendedor está atendendo ali, sei lá, quantos clientes no dia a dia. A ferramenta vem para lembrar um alerta no celular, um alerta no computador, seja o meio que ele usa para dizer, hoje você precisa executar essa ação com esse cliente, né? Sim. E eu acho bem interessante esse ponto que tu comentou, porque a tecnologia ela não vem só porque tô colocando tecnologia em vendas, né? Eu tô colocando porque a experiência do meu cliente, né, pede com que as pessoas se conversem, a necessidade desse cliente, porque a gente não, eu costumo usar a analogia de que a gente não vende água para quem não está com sede, né? Então não adianta eu tentar ficar empurrando água para quem não está com sede. Dali a importância de você ter um CRM bem estruturado, saber como que é teu público, qual que é a pessoa certa que você tem que falar. Quando você está falando de vendas B2B, é muito complicado. O pessoal que trabalha aí com vendas B2B vai saber do que eu estou falando aqui. Você conseguir falar com as pessoas certas dentro de uma organização, né, para você conseguir, né, ajudar esse cliente a estar resolvendo algum tipo de problema, né? Que é onde a gente tem visto muito aí o papel do vendedor, principalmente aqui internamente, né? A gente chega, recebe muita demanda, muita necessidade dos nossos clientes de base e nós temos que ajudar a resolver esses problemas, esses gargalos que ele tem lá no dia a dia com a tecnologia que a gente comercializa. Bom, então a gente falou de tecnologia, a gente falou de CRM, a gente falou da mudança, a gente viu que o vendedor externo ele não vai acabar e é muito provável que pode até acontecer um aumento, né? Outras frentes, outras demandas de serviço acabem tendo esse papel do vendedor, às vezes que vai no campo, que vai conhecer o cliente. E aqui a gente tem muito
a necessidade de entender realmente como que é o negócio do nosso cliente, como que ele atua lá no dia a dia e identificar os gargalos que ele tem, que ele está precisando resolver, né? Nós trabalhamos hoje muito levando a nossa tecnologia para resolver gargalos e problemas e para escalar operações dos nossos clientes. Como que tu vê essa transformação do vendedor, ele, né, voltando naquela questão do tirador de pedido, para um novo papel como um consultor, um educador, que por vezes o nosso cliente ele não sabe exatamente o que ele precisa lá na ponta, ele não sabe qual que é a melhor solução e por vezes ele não sabe nem qual que é o principal problema. Às vezes ele está vendo algo que está ali muito no dia a dia dele, mas ele não consegue ter uma visão mais macro, mais ampla em relação a realmente o tamanho do problema que ele tem. Como que tu vê esse cenário de transformação, de realmente atuação mesmo, de competência técnica, a maneira como atuar, recepcionar, como que tu vê isso acontecendo hoje? Acho que, de novo, assim, eu vou voltar com a evolução da sociedade, né? A gente muda o tempo inteiro, a gente é mutável como sociedade, então, assim, da mesma maneira que pra gente, nós pessoas, né, CPF, vamos evoluindo, a gente também vai subindo a régua, né, de maneira de comprar. Conforme a pessoa vai evoluindo, o vendedor, ele também precisa compreender todo esse meio que cerca ele. Então, para a pessoa conseguir vender bem, é a pessoa que estuda. Hoje, assim, raramente a gente vai ouvir alguém vendendo bem porque, eu nasci com um dom e meu esquema é vender. Um bom vendedor, ele não é necessariamente o cara que faz o maior faturamento. Ele é o cara que vende complemento. Quando a gente fala de uma empresa de varejo, trabalhei alguns anos da minha vida numa empresa de varejo aqui da região, e a gente sempre costumava falar que quem era o batedor de meta não necessariamente é o melhor vendedor, porque a gente precisa vender mix. Então, o cara que vende... Quando eu falo de uma rede de varejo que é material de construção, por exemplo, o cara que vende mais cimento não quer dizer que é o melhor vendedor da empresa, porque ele precisa ter todo o complemento. E para ele conseguir ter essa visão do que ele precisa vender além, ou o que ele precisa oferecer além, ele vai precisar estudar o produto que ele vende, o mercado onde ele está inserido, o perfil do cliente que ele atende. Então, quando a gente entra numa loja, quando a gente vai buscar algum produto, quantas vezes a gente foi numa loja, eu quero comprar, sei lá, um computador. Aí quando tu sai da loja, tu sai com computador, sai com fone de ouvido, sai com mouse, sai com teclado. Esses dias eu fui levar a minha bicicleta para arrumar e saí com vários equipamentos novos que eu não tinha nem colocado no orçamento. Exatamente. E o que foi o papel desse vendedor? O que o vendedor fez? Ele estudou o perfil do que ele vende, ele passou a entender o que é o dia a dia, e na hora de falar contigo, ele te vendeu a necessidade. É coisa que provavelmente você nem sabia que precisava, ou até sabia, tava lá no teu subconsciente, depois eu resolvo, mas tu vai andar de bicicleta, tu não tem um capacete, caiu, tu vai bater a cabeça, vai se machucar, vai pro hospital. No meu caso, eu não sabia mesmo, né? Porque ele pegou literalmente a minha bicicleta e foi me mostrando, tem isso aqui, isso pode causar um impacto no momento que você vai andar, e tá frouxo aqui e tal. E aí ele me mostrou e realmente eu vi que daí ali eu tinha um problema, né? E vai muito daquilo que a gente vinha comentando, né? De às vezes o cliente realmente não saber onde estão ali os problemas e o vendedor vem com esse papel, né? Então, assim, o principal papel, acho que assim, a principal mudança que a gente vê nesse cenário, e que é algo que não vai deixar de existir, e que é o que faz uma pessoa se tornar uma excelente vendedora, uma excelente prestadora de serviço ali nessa venda, é justamente isso, é estudar, é entender o que ela está fazendo. Então, quando a gente, por exemplo, eu vou falar com uma empresa nova, eu vou falar com a sênior pela primeira vez. O que eu vou fazer? Eu vou estudar o que a sênior faz. Eu vou entender quais são os perfis de produto que ela atende, eu vou estudar minimamente o que ela tem a me oferecer, para que na hora que eu vou falar com aquele vendedor, eu tô comprando um RP.
Pô, eu minimamente sei que eu preciso de determinadas funcionalidades. Eu preciso de gestão de financeira, eu preciso emitir nota fiscal, eu preciso controle de estoque. Só que vai muito além. Então, o vendedor, ele precisa saber o que é esse além, ele precisa entender quais são as perguntas básicas ou as demandas padrões quando um cliente fala, quando a gente fala de venda B2B, isso é muito importante. Então, ele precisa entender o que normalmente vem de demanda. Normalmente os clientes chegam me pedindo isso, isso, isso. Quando eu recebo essas demandas do cliente, eu consigo ofertar isso, isso e isso, porque é importante. O cliente não sabe o que ele precisa. Então, quando a gente vai falar... a gente na Field hoje, né? Eu falo muito com gestor comercial, a gente fala muito com vendedor. Então, eles vêm assim, eu preciso de um aplicativo para colocar pedido. Beleza, precisa de um aplicativo para colocar pedido. O que você precisa dentro desse pedido? O que te incomoda nesse processo? Por que você resolveu? Porque hoje eu tenho muito retrabalho e tal. Beleza, tem muito retrabalho. Mas, vamos lá, o que além? Como funciona a tua estrutura hoje? Minha estrutura funciona dessa maneira. Eu tenho X representantes, eu tenho uma pessoa aqui que faz isso, eu tenho aquilo. Então, a gente precisa entender, ter aquela visão situacional do cliente para que, baseada nessa situação atual, eu consiga mostrar para ele o que vai ser a melhoria de processo que eu vou dar para ele, o quanto ele vai ganhar, o quanto ele vai crescer utilizando a minha ferramenta. Transformação, E né? isso, assim, acontece no B2B, acontece pro vendedor que está lá na frente da loja, que está nos atendendo. O papel, ele não muda. Ele muda as circunstâncias que envolvem, que estão ao redor, o tipo do produto, mas o papel do vendedor de estudar, de saber, de ter técnica, de saber que precisa fazer algumas perguntas, isso vai ser para qualquer tipo de vendedor. Ouvindo tu falar, eu gosto de separar em dois grandes pilares, digamos assim, que é o conhecimento do cliente, você entender o cliente, você entender por que ele está comprando um tênis de mim? Por que ele está comprando uma bicicleta? Por que ele está comprando um RP? Por que ele está comprando um aplicativo de força de vendas? E um outro pilar que seria eu conhecer bem o meu stack ou os meus produtos, o meu catálogo de produtos, para da melhor forma eu conseguir encaixar a minha entrega, o meu serviço, o meu produto dentro dessa necessidade desse cliente, né? Eu gosto de usar um exemplo quando eu falo disso, muito da questão do tênis de corrida, né? Quando a gente vai comprar um tênis de corrida, né, uma pessoa que começou a correr agora, vai 2, 3 vezes na academia, ela vai usar um tipo de tênis, né? E o vendedor não precisa chegar para essa pessoa e tentar vender o tênis mais caro porque é o que dá mais comissão ou é o que tá mais na moda. Não, você tem que entregar um tênis que resolva o problema daquele cliente, porque aí sim aquele cliente vai acabar confiando no teu produto e confiando ali no teu trabalho, né? Eu acho bem bacana, assim, se eu fosse dar uma dica para os vendedores aí que estão ouvindo a gente, eu falaria para eles, né, que a gente já falou bastante em estudar, né? Então estuda teu cliente, estuda o que ele quer, o que ele precisa. Se é um cliente novo ali na loja, né, varejo, enfim, pergunta, né? As perguntas são as respostas. Faz as perguntas certas, entende o teu cliente e encaixa, conhece bem o teu produto, que se você não souber o que você está vendendo, dificilmente você vai... Eu vou até um pouco além. Quando você sabe o que está fazendo, o preço, óbvio, importa, mas nem sempre ele vai ser o ponto de decisão daquele cliente. Quantas vezes a gente já comprou um produto um pouco mais caro? Eu sou clássica disso. Eu tenho minhas lojas preferidas, eu tenho meu vendedor preferido. Então, assim, pra mim, tem vezes assim que eu sei que o produto daquela loja é um pouco mais caro do que a outra. Mas quando eu vou lá, eu sou tão bem atendida, as pessoas sabem como me atender que eu volto. E a fidelização, essa questão do cliente voltar, do cliente lhe procurar, ela é extremamente importante, porque o custo de aquisição de cliente hoje é altíssimo. Você tem que fazer marketing, você tem que fazer... Nem vou entrar nos méritos dessa questão agora, mas o custo de você fazer aquele cliente retornar é muito menor. Para a empresa isso é importante, para o vendedor é sensacional, é uma comissão que está ali entrando no dia a dia, então é muito importante o vendedor conhecer o perfil desse cliente dele
e conhecer quem são esses clientes, ter aquele relacionamento. Hoje, o vendedor não precisa mais ser aquele vendedor de relacionamento. Não tô dizendo que tá errado ser, tá? Mas ele não precisa ser. Mas quando a gente fala de uma venda recorrente, a gente fala de um cliente que tá sempre ali, ele provavelmente ele vai pela experiência que ele teve com aquele vendedor. E isso é algo que tecnologia nenhuma vai suprir. A gente pode falar de inteligência artificial, a gente pode falar de e-commerce, a gente pode falar de qualquer coisa. Mas essa personalização, esse atendimento, a pessoa, você conseguir chegar num lugar, o vendedor te chamar pelo nome muitas vezes, ou conseguir chegar e falar, e aí, como é que tá o marido, como é que tá a esposa? Meu, ele ganhou o cliente fazendo isso. Então, é essa personalização que ela não vai deixar a tecnologia jamais vai suprir, e ela é extremamente relevante nessa relação de consumo, né? Érica, falando agora um pouquinho sobre geração de demanda, custo de aquisição ali que você estava comentando, é um desafio hoje, eu acho que os donos das empresas estão cada vez mais olhando para isso, indicadores de CAC, de LTV, e o marketing e o setor comercial eles estão muito envolvidos, né, em relação a esses indicadores. Como que tu vê a interação entre esses dois times? Dá briga, não dá briga? Vamos causar polêmica? Agora a gente vai ser polêmico. Agora a gente vai ser polêmico. Então, eu já trabalhei em algumas empresas, em alguns formatos de trabalho de marketing. E sempre foi aquela coisa, marketing mandando o cliente, mandando lead, e vendas não vende. Ou vendas... Acho que isso sempre vai existir. Então, o que a gente faz hoje, que é o que a gente acredita muito fortemente, é que é um canal só. A gente tem as pessoas que estão ali dentro, criando as estratégias, apoiando nas estratégias, mas é papel do vendedor dar os feedbacks e dar feedback bem feito. E como ele vai fazer isso? Ele vai registrar as informações. A gente sabe que vendedor detesta registrar a informação, seja CRM, seja força de vendas, seja qualquer vendedor quer vender. Mas ele é necessário. O Felipe, que é o CEO da Field, ele costuma brincar bastante com a gente que eu sou a fiel defensora de CRM. Por mais que eu tenha essa vertente de ter de gostar de falar, de me comunicar super bem, de ter essa essência de vendas, para mim é extremamente importante eu ter dado. Eu ter um registro bem feito do que está acontecendo, e a partir do momento que a gente faz isso de uma maneira muito clara, todo mundo na empresa consegue olhar. Então, quanto mais informação eu alimento as ferramentas de tecnologia, mais informação o time de marketing tem para que consiga fazer com que as informações cheguem no cliente de uma maneira clara. Então, se eu tô vendo aqui dentro que, eu vendo caneca e tá chegando para mim cliente pedindo prato, alguma coisa errada na comunicação tem. E como que o marketing vai saber que não tá legal? Porque às vezes o marketing pensa uma estratégia super legal, tá super coerente na cabeça deles, mas pro cliente não tá. E nem só o marketing, às vezes a estratégia, as pessoas, as cabeças pensantes naquela estratégia de marketing, como elas estão inseridas naquele contexto, elas sabem o que elas querem comunicar, mas nem sempre pro cliente fica claro. E quem que é a porta de entrada? Quem que vai conseguir dar esse feedback? É o comercial. Então, uma coisa, ela tem que estar ligada à outra. Eu acho que a gente não pode hoje considerar times apartados ou considerar estruturas diferentes. Elas são estruturas que caminham juntas, porque da mesma maneira que o marketing, o vendedor, ele tem que cobrar algumas coisas da estrutura de marketing, de dizer, eu preciso de lead, eu preciso disso, preciso daquilo. O marketing também precisa cobrar, tipo, eu tô mandando lead e o cara não tá fechando. Por que ele não tá fechando? E até quando eu tava vindo pra cá hoje de manhã, eu tava ouvindo um podcast, eles estavam falando que eles fizeram um experimento numa empresa, que eles faziam análise desses leads e que chegava nas reuniões, nas reuniões diárias lá da empresa, como tá a qualidade de lead? Tá ruim. E aí eles fizeram um ajuste no CRM que no final da ligação, no final da chamada, o vendedor ele tinha que colocar a qualidade do lead. E quando eles começaram a bater dado, o próprio vendedor dizia que o lead era bom. Mas como eles não fechavam, eles diziam que o lead era ruim. Então, são percepções diferentes. E como eles viram isso?
a partir do momento que eles colocaram todo mundo numa mesma reunião, eles colocaram todo mundo nos mesmos movimentos de dia a dia, nos mesmos ritos ali da empresa e começaram a comunicar. A partir desse movimento, o crescimento deles foi muito maior. Então, eu acho que é importante a gente olhar, óbvio, né? A gente não consigo dizer que o marketing e vendas vão fazer a mesma coisa, jamais. Mas eles estão dentro de uma mesma estrutura, eles estão olhando para o mesmo objetivo, que é botar mais cliente para dentro. Então, aquela briga que acontece, eu acho assim a coisa mais absurda do mundo, aquela briga, porque tá todo mundo, o objetivo é o mesmo. Como é que a gente vai brigar se a gente tá querendo, não tá competindo? A gente tá buscando o mesmo objetivo. E eu vejo que um tem o papel de facilitar o trabalho do outro, né? Com certeza. Porque hoje em dia a gente, né, principalmente o CEO lá da Field vai entender bem do que eu vou falar, a gente precisa otimizar custo, né? E essa interação que você comentou, o feedback, tanto de vendas para marketing, de marketing para vendas, essa troca, ela faz com que cada vez mais os dois times consigam atuar de uma forma cada vez mais estratégica e acertar cada vez mais, aumentar a taxa de conversão, aumentar ali os indicadores de leads qualificados e a mensagem que a empresa, né, quer determinar do seu produto, seu serviço, ser cada vez mais assertiva ao público-alvo. Vamos falar um pouquinho da Field agora. Como que a Field tem ajudado aí os vendedores no dia a dia? Você consegue trazer para mim aqui, por exemplo, o Christian é um vendedor lá e utiliza o aplicativo da Field. Como que é o dia a dia do Christian? Quais são os ganhos que ele tem? Quais são as dificuldades que a Field me resolve? Agora vocês vão me ouvir falar. Se achar que tá demais, que eu adoro falar de Field, eu adoro falar do nosso produto. Eu acho que a gente tá trazendo uma evolução, uma revolução dentro do mercado uma inovação realmente dentro do mercado de força de vendas. Então, o que é a Field, né? Eu acho que talvez boa parte do público saiba, mas nem sempre tem essa visão do que é a força de vendas. Nós somos um aplicativo para gestão de times comerciais externos. E quando eu falo gestão de times comerciais externos, eu estou falando da indústria, da distribuidora, da empresa que tem o time comercial externo e quer apoiar, e o próprio vendedor se gerir. Por que o vendedor precisa se gerir? Ele precisa saber o que ele vai fazer, quando ele vai fazer. Ele precisa, tudo aquilo que a gente estava falando antes, ele precisa, quando ele vai chegar num cliente, ele precisa saber quem que é a pessoa que ele fala lá dentro, quais são os produtos que aquele cliente sempre compra, quando foi o último pedido emitido para aquele cliente. E a gente faz muito isso. Então, como que a gente ajuda? Nós temos uma plataforma que eu gosto de dividir a Field em duas grandes áreas. A plataforma que é a de gestão, que o time interno, o gestor comercial, o back-office da empresa vai estar acompanhando, e o time de campo vai ter um aplicativo. O aplicativo está preparado para rodar em qualquer sistema operacional de telefone hoje. Então, ele roda Android, iOS, ele roda online e offline. Isso é super legal, porque quando a gente fala... É importante, na verdade, né? É importante. A gente pensa que todo mundo precisa... eu não rodo sem internet. A gente tem um cliente que ele vende ração para fazendas. Agronegócio, né? O agronegócio não tem acesso à internet. O que ele faz? Ele usa o nosso aplicativo o dia inteiro, ele emite todos os pedidos. Quando ele chega de novo na cidade, ele abre o celular, 5 minutos depois, todos os pedidos que ele emitiu no dia chegam no RP que ele utiliza. Então, é importante ter essa visão offline. O vendedor ele não deixou de ter tecnologia na palma da mão dele, porque ele tem o catálogo de produtos na mão dele, então ele consegue visualizar quais são os produtos que ele tem, seja ração, seja alimento, seja material de limpeza. A gente tem assim, uma gama absurda de clientes dentro do nosso perfil, né? Então eu atendo desde que seja uma indústria, uma distribuidora ou uma empresa que venda para outra empresa e que tenha um produto acabado, que não tenha aquela composição, tipo uma indústria de móveis, seria muito complexo de eu conseguir atuar. Então, quando eu falo de um produto pronto, a gente consegue resolver. Então, com o meu aplicativo, o vendedor, ele tem toda a informação relativa aos produtos que ele vai ofertar. Então, ele tem toda a visualização de qual é o produto, ele tem imagem do produto, ele tem descrição. E quando eu falo de descrição, eu posso ter variados tipos de descrição. Eu tenho um cliente
que ele vende lubrificantes. Para ele é extremamente importante a informação da viscosidade do óleo que ele vende. Aí eu tenho um cliente que vende alimentos, para ele dane-se a viscosidade. Os dois usam o mesmo aplicativo, a informação ela existe lá dentro. O cliente que vende alimentos, ele não vê. Ele não existe essa informação de viscosidade, não existe esse filtro para ele dentro do aplicativo. Mas existe para o cara que vende lubrificantes. Agora, a distribuidora de alimentos, para ela é importante ter a informação do sabor do alimento. Tá dentro do aplicativo dela. Para a distribuidora de lubrificante não aparece. Então, eu tenho uma personalização dentro da nossa ferramenta que faz com que o vendedor consiga ter essas informações. Então, ele chega na frente do cliente, ele tem essa informação, o cliente diz, eu quero comprar óleo de viscosidade tal. Ele filtra isso dentro do aplicativo e ele já tem todas as informações, todos os produtos que estão dentro daquela especificação para ele. Isso já integrado aos ERPs que a Senior, inclusive. A Senior, inclusive. Então, fica a dica aí para quem usa o ERP da Senior aí, a Field é um grande parceiro. Entra no Senior Store lá que vocês vão conhecer lá e vai falar comigo. Quiser falar comigo, tem lá os contatos, provavelmente sou eu que vou atender, inclusive. Maravilha. Então, além da produtividade, né? Você comentou do vendedor que vai lá vender a ração, às vezes ele fica o dia inteiro visitando vários clientes, né? Focando realmente no cliente, em atender maior quantidade de clientes no menor espaço de tempo, ele ganha uma produtividade em imputar essas informações para dentro do RP, para dentro Não só ele, né? Isso, como a empresa como um todo, né? Mas vamos imaginar que o Christian é um vendedor, né? E o Christian foi lá e viu a Field, e o Christian precisasse comprar essa ideia internamente para vender isso para o gestor do Christian, digamos assim. Além desse papel de produtividade, né? Qual outro grande diferencial que a gente poderia trazer aqui para o pessoal que a Field conseguiria estar apoiando nessa questão de vendas como um todo, além da produtividade dos vendedores? A gente tem toda a visão de dados, né? Então, óbvio, produtividade, mas a gente consegue mostrar para o nosso cliente quais são os produtos que ele mais vende, os clientes que mais compram dele. O vendedor consegue também ter essa informação. Mas a gente tem o que eu digo assim, que é a maior inovação que a gente traz dentro quando a gente fala de força de vendas, a gente tem uma comunidade de representantes. Então, você representante que quer expandir seu negócio, quer buscar uma carteira nova de cliente, procura a gente, porque provavelmente a gente consegue te apoiar. Por quê? Nós temos uma comunidade de representantes e de variados segmentos. Por que a gente começou a desenvolver essa comunidade? A gente, quando ia falar com a indústria, ia falar com ou com o distribuidor, o nosso cliente, eles muitas vezes nos diziam assim, eu tenho empresa aqui em Blumenau, e eu quero começar a vender em São Paulo. Mas eu não conheço ninguém em São Paulo. Da onde que eu vou tirar um representante para começar a vender em São Paulo? A Field ajuda isso era super comum, tá? Não parece ser plausível, mas era muito comum. Então, o que a gente faz? A gente tem essa comunidade, que são representantes comerciais parceiros nossos, que já tem muitas vezes a sua própria carteira de clientes ali ativa, ele já tem um fluxo e ele nos procura. Quando esse cliente nos solicita, óbvio, né? Eu vou entender qual é o perfil de cliente que ele quer, que essa empresa está buscando, vou ter ali uma entrevista para entender alguns aspectos. E aí, a gente vai falar com essa comunidade. Normalmente, eu tenho algumas levantadas de mão de tipo, eu tenho interesse. E aí, a gente coloca para conversar. O que a gente tem de cuidado nisso, né? Óbvio, eu não vou colocar, eu tenho uma indústria de alimentos, eu vendo suplementos vitamínicos. Eu não vou colocar o mesmo representante para concorrentes. A gente tem todo esse cuidado, toda essa curadoria nessa comunidade, mas a gente está criando isso para quê? Para desenvolver realmente um ecossistema de negócio para que a indústria distribuidora consiga expandir esse negócio. Então, a gente costuma falar que a empresa, quando ela contrata a Field, ela passa a ter o tamanho que ela quiser, porque ela consegue expandir a venda. E para ela conseguir alcançar os objetivos de empresa, ela precisa vender. E a gente ajuda nisso.
E a outra ferramenta que a gente tem, que é super interessante, quando a gente fala do vendedor externo, né? Tô muito ligada nisso, porque é o meu dia a dia, é o nosso perfil de usuário, né? Quando a gente fala de vendedor externo, uma das principais dificuldades que eles nos relatam com relação à abertura de novos clientes é entender quem são esses clientes. Quem eu vou procurar, aonde eu vou procurar, como detectar esse cliente. E quando a gente fala de ferramentas de Big Data, normalmente os endereços, quando faz essa pesquisa desses clientes, faz essa pesquisa ali dentro, normalmente esses clientes, quando aparece, ele vai trazer ali razão social, vai trazer um endereço, um telefone de contato. Quando eu falo de um time de Inside Sales ligando para essa empresa, ele vai ligar, provavelmente o telefone não vai bater, é o telefone lá da contabilidade. Mas a pessoa está na frente do computador. Ela vai conseguir jogar no Google a razão social, o nome fantasia, e ele vai conseguir chegar num outro meio de contato. Quando eu uso essa mesma ferramenta para que um vendedor externo vá buscar esse cliente, o endereço que o vendedor externo vai ter é o endereço da casa do dono da empresa, é o endereço da contabilidade, do BPO financeiro, é qualquer endereço, menos o endereço da empresa. Precisa conversar. Então, o que a gente faz? A gente criou um data lake, que é uma base de informação, eu coleto informação de pelo menos uns 12 locais diferentes, eu cruzo com inteligência artificial essas informações, e eu entrego para os nossos clientes os leads qualificados. O que são esses leads qualificados? Gente, eu não tem um SDR ligando, qualificando. Pra gente, o lead qualificado... Não é marketing. Pra gente, o lead qualificado é uma loja de varejo que tenha uma revenda de qualquer produto e que seja o nome da empresa, a pessoa de contato que ela vai procurar lá dentro e um endereço real. Não é o endereço da contabilidade, não é o endereço do BPO, é o endereço real daquela loja. Isso tudo eu já trago dentro do aplicativo, dentro da agenda de visitas, agenda do vendedor. Então, quando o vendedor abre no nosso aplicativo, ele já vê quais são as atividades que ele precisa realizar. Ele precisa atender esse cliente da base, ele precisa buscar atender esse lead, ele precisa fazer isso. Consigo já ter todo esse ajuste. E esse endereço está na palma da mão do vendedor. Então, o vendedor consegue chegar num endereço real. Então, ele consegue realmente expandir a base de clientes dele. Durante a mesma rota, digamos assim, durante o mesmo dia de trabalho, ele consegue fazer tanto o papel de atender um cliente de base, como também prospectar novos clientes. Prospectar novos. Muito estratégico isso. E aí, por isso que a gente fala muito forte. O cliente, ele começa a ganhar um corpo com uma ferramenta dessas que faz com que ele consiga expandir de fato. Então, a gente não tá entregando um meio para otimizar processo. Não tô só entregando uma ferramenta que vai fazer com que os vendedores possam utilizar. E assim, ferramenta ela não vai mudar o jogo. O vendedor ele precisa ver ganhos no uso daquela ferramenta. Então assim, quantas vezes a gente vai falar com uma indústria, vai falar com uma distribuidora que está implementando uma força de vendas, qual a maior dificuldade no teu projeto? É fazer os vendedores comprarem a ideia, porque eles acham que estão sendo monitorados, porque eles acham... O achismo é bizarro num processo desse. Mas por que eles têm essa visão? Porque eles não veem valor, eles não veem o ganho nesse dia a dia. E a nossa ideia é realmente facilitar. Eu tenho dentro do nosso aplicativo, coisa de, 10 segundos, o vendedor está imputando o pedido, então o pedido está chegando lá aonde precisa chegar. E o vendedor tem essa visão de como ele pode crescer, como ele pode ganhar uma comissão maior, porque ele ganha pela venda. Então, ele precisa converter aquele cliente, ele precisa ter aquilo. Então, eu entrego meios para fazer com que aquele vendedor realmente consiga expandir sua carteira de clientes, consiga expandir seu negócio e crescer cada vez mais. Maravilha, maravilha. E, Érica, para a gente fechar aqui, se você pudesse dar uma dica de ouro para os vendedores que estão nos assistindo que estão nos ouvindo, eles estão ansiosos, né? Entenderam aqui que precisa mudar o papel, precisa entender um pouco mais do cliente, entender do produto, usar tecnologias estratégicas como a Field no seu dia a dia. Se você pudesse dar uma dica de ouro para ele sair aqui desse podcast e já começar um processo de
transformação, de adaptação ou até mesmo de evolução de um bom papel que ele já vem fazendo no dia a dia dele. Qual seria essa dica? Que eu quero anotar aqui para mim também essa dica. Além de usar field? Além de usar field. Essa tá muito fácil. Essa todo mundo já entendeu que... Eu acho que é ser curioso. Eu acho que é a principal característica de um vendedor, a virada de chave do vendedor é curiosidade. A partir do momento que ele é curioso, ele começa a pesquisar várias coisas. Ele pesquisa tudo aquilo que a gente falou até agora. Ele é baseado na curiosidade. Então, se ele é uma pessoa que ele tá num ambiente que ele não se sente mais inspirado a ter aquela coisa de pesquisa, ele precisa pesquisar outras coisas para fazer com que ele consiga encontrar esse dia a dia dele, né? Conseguir encontrar essa inspiração. Então, acho que a curiosidade, ela realmente é a chave de qualquer mudança nesse mindset desse vendedor, ele entender... pesquisa cada dia um pouquinho, né? Tira 10 minutos do dia para abrir ali uma pesquisa. Segue no Instagram a gente tem hoje tanta gente boa falando de vendas. A gente tem tanta gente incrível, não sei se eu posso falar, mas pode falar. A gente tem o Thiago Concer, que pra mim assim, é um dos caras mais incríveis falando de vendas hoje no Brasil. Ele tem conteúdo dele no Instagram diariamente, eu adoro seguir ele. A gente tem o Thiago Reis da Growth Machine, que ele é muito bom também. O Hélio esqueci o sobrenome dele, mas tem o pessoal da Exact Sales ali de Floripa. Tem tanta gente bacana hoje produzindo conteúdo para vendas. Como eu comentei com vocês antes, eu tava vindo pra cá, tava ouvindo podcast falando de vendas. Então, eu tenho o hábito, quando tô na rua, tô no carro, ao invés de ficar ouvindo música, ouço muito podcast, porque muitas vezes a gente tá ouvindo alguma coisa que a gente sabe. Mas é tão importante a gente refrescar a memória. Eu participei alguns dias atrás de um evento em Floripa, que quando eu cheguei no outro dia, tava falando com o CEO da empresa, ele aí, como foi? Eu falei assim, Felipe, vou te falar, não teve nada de, nossa, foi super inovação, mas foi tão gostoso ouvir algumas coisas que faz a gente refletir. E isso tudo é baseado na curiosidade. Então, acho que ter essa questão de a gente alimentar um pouquinho cada dia essa busca de informação nova, ou refrescar essa memória, é o que vai fazer com que o vendedor sempre esteja atualizado, sempre entenda o que está acontecendo naquele cenário onde ele está inserido e faz com que ele tenha cada vez melhores resultados. Maravilha. Excelente dica, Érica. Excelente dica mesmo. Pessoal, esse foi mais um episódio, então, do Senior Store Podcast. Acesse o Senior Store agora, conhece a Field lá e fiquem ligados aí nos próximos episódios. Até mais! Até mais!